Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e ao temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua voz. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a tua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida. Ela escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com minhas forças com minha alma, de todo o coração, viverei eu, só para te amar, amar-te, 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 e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu, só para te amar, amar-te, amar-te,
amar-te e dar a vida só por ti. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta sexta-feira da terceira semana do tempo do Advento, terceiro dia da novena do Natal, a palavra de Deus nos coloca diante de um anúncio que atravessa toda a história da salvação. Deus gosta de fazer nascer vida onde humanamente parecia não haver mais caminho. Ele escolheu o que é pequeno, frágil, improvável, e ali faz florescer um começo novo. Isso não é um detalhe bonito, é o jeito de Deus agir para que fique claro que a salvação não vem da nossa força, mas da sua graça. Na primeira leitura que ouvimos, tirada do livro dos Juízes, capítulo 13, encontramos o nascimento de Sansão. A mãe é estéril, a família é simples, e justamente ali Deus intervém. O mensageiro anuncia que o filho será consagrado, separado para uma missão. No Antigo Testamento, essa consagração tem sinais concretos. Uma vida reservada para Deus, como quem diz: esta criança não pertence a projetos pequenos, pertence ao projeto grande do Senhor. Sansão será um instrumento de libertação para o seu povo. E a mensagem é clara: quando Deus chama, Ele também prepara. Quando Deus confia uma missão, Ele mesmo sustenta. Quando Deus promete, Ele cumpre. E a esterilidade, que era motivo de dor e humilhação, vira lugar de visita e de esperança. Aquele ventre fechado se torna anúncio de um Deus que abre caminhos. Já o evangelho que nós acabamos de ouvir, tirado do início do livro do evangelista Lucas, no capítulo 1, o evangelista nos leva para outra casa marcada por uma espera longa: Zacarias e Isabel. Eles são justos, caminham na fidelidade, mas carregam a ferida de não ter filhos. E para aquela cultura, isso pesava como uma vergonha silenciosa. E de repente, no coração do templo, no lugar do incenso e da oração, Deus visita Zacarias. Não é por acaso. É como se o Evangelho dissesse que a promessa nasce no lugar de oração e que a história muda quando alguém não desiste de colocar a vida diante de Deus. O anjo anuncia João Batista. Ele virá cheio do Espírito Santo e será ponte, preparação, voz que endireita caminhos, coração que chama a conversão. Aqui, queridos irmãos, existe uma ligação direta com Sansão na primeira leitura. Também João Batista nasce do impossível humano e recebe uma missão para o povo. Só que Lucas, evangelista, faz questão de mostrar que estamos avançando para algo ainda maior. João Batista não é o fim, é o precursor. Ele é a lâmpada que aponta para a luz. Ele é o amigo do esposo que prepara o encontro. Ele é o último grande profeta que abre a porta para o Messias. E é aqui,
que a catequese do advento fica luminosa. Sansão e João Batista são sinais de que Deus age antes, de que Deus prepara antes, que Deus visita antes. O Natal não cai do céu como um enfeite. É o ponto alto de uma história que Deus vai pacientemente treinando o coração humano para acolher o Salvador. A novena nos recorda que Deus não improvisa, Ele conduz. Só que com Lucas aparece também um alerta muito concreto. Zacarias, diante do anúncio, ele trava. Ele olha para a sua idade, para as limitações, para a lógica humana e pede uma prova. Não é que Zacarias seja mau, é que ele é humano como nós. Quantas vezes também, queridos irmãos, a gente reza, mas quando Deus responde de um jeito inesperado, a gente duvida. Quantas vezes a gente pede milagre, mas quando o Senhor começa a mexer na nossa história, a gente tenta controlar. Zacarias fica mudo, e esse silêncio não é castigo de vingança, é remédio. É como se Deus dissesse assim: deixe eu trabalhar em você por dentro, deixe a palavra amadurecer, aprende a confiar sem precisar mandar. Há silêncios que curam, há silêncios que purificam, silêncios que preparam o cântico. Depois, quando a promessa se cumpre, a boca se abre para louvar. Primeiro o coração aprende, depois a língua canta. Deus continua fazendo o mesmo hoje. Existem esterilidades que não são só biológicas. Existem áreas da nossa vida que parecem secas. Uma família que não se entende mais, uma vocação que esfriou, um pecado repetido que parece não ter saída, uma tristeza que se instalou, um desânimo que rouba a esperança, um futuro que assusta. Às vezes a gente se define por aquilo que não conseguiu. Eu não posso. Eu não dou conta. Eu já tentei fazer assim. E o advento ele vem como anúncio. Deus pode, Deus visita, Deus abre caminhos, mas Ele pede uma coisa que para nós parece muito pequena, mas que é gigantesca: confiança. Não uma confiança de boca para fora, não uma confiança ingênua, mas uma entrega concreta, por inteiro. Na linguagem carismática, isso vira clamor cheio de fé. Vem, Espírito Santo, visita minhas impossibilidades, sopra a vida onde eu só vejo limite. Eu creio no Deus do impossível. E na linguagem da unidade, muito cara ao movimento dos focolares, isso se torna amor que se traduz em passos. Quando eu não consigo sentir, eu escolho amar. Quando eu não consigo entender, eu escolho confiar. Quando eu não consigo controlar, eu escolho dizer sim e dar o primeiro passo. É assim que Jesus nasce no nosso meio. Quando duas ou mais pessoas escolhem o Evangelho como forma de amar, o impossível começa a ceder. Tudo isso encontra o seu centro na Eucaristia.
porque no fundo o milagre maior não é apenas um filho que nasce de uma mulher estéril, mas o grande milagre é o Filho eterno de Deus que se faz pão para nós. No altar, o mesmo Deus que abriu o ventre de uma mulher e abriu a história para João Batista, abre hoje o nosso coração para receber o Cristo. A palavra nos anuncia, a Eucaristia nos alimenta. E comungar é dizer: Senhor, eu acolho o teu projeto, mesmo quando eu não entendo tudo. Eu acolho tua presença, mesmo quando eu me sinto fraco. Eu acolho o teu tempo, mesmo quando eu tenho pressa. A comunhão, ela vai curando a nossa incredulidade e transformando o nosso silêncio em louvor, como aconteceu com Zacarias. Por isso, queridos irmãos, nesse terceiro dia da novena do Natal, peçamos uma graça bem prática. Que o Senhor visite as áreas estéreis da nossa vida e nos dê uma fé simples, mas jubilosa. Que Ele nos ensine a não reduzir Deus ao tamanho dos nossos cálculos. Que Ele nos dê a coragem de colaborar com o seu plano, como a mãe de Sansão e como Isabel, e a humildade de aprender como Zacarias. Que a promessa se cumpra quando a gente deixa Deus ser Deus. E que nesta Eucaristia o Espírito Santo gere em nós um coração novo, para que o Natal não seja apenas uma data, mas que seja um nascimento real de Jesus dentro de cada um de nós, no meio da nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.